Poucas coisas ferem tanto quanto sentir que sua voz não é ouvida. Você fala com calma, explica com razão, e ainda assim é interrompido, ignorado, diminuído. Em alguns momentos parece que o mundo só respeita quem grita mais alto, quem impõe, quem ameaça. E é nesse ponto que muitos se perdem, tentando provar valor pelo volume, esquecendo que o respeito verdadeiro nasce do que não precisa ser dito. Marco Aurélio escreveu: a dignidade do homem está em sua serenidade. É nesse equilíbrio silencioso que mora a força que impõe respeito sem precisar pedir. Vivemos num tempo de urgência e disputa. As pessoas não escutam, elas esperam a vez de responder. Cada conversa parece uma arena, cada opinião, uma batalha de egos. E no meio desse barulho, quem permanece calmo se destaca. A serenidade se torna o novo poder, porque enquanto os outros se exaurem tentando dominar o ambiente, o estoico domina a si mesmo. E isso é o que inspira respeito de verdade. Epicteto dizia: mostra teu caráter, não tuas palavras. Essa é a essência do respeito que não depende de voz alta. As palavras podem enganar, mas a conduta não mente. O respeito não nasce da explicação, nasce da coerência. Quando a mente é firme e o coração é sereno, o corpo fala por você. O modo como você reage a uma provocação, o modo como decide o tom de uma conversa, tudo comunica quem você é. O respeito não está no discurso, está na presença. Pense nos momentos em que você se sentiu pequeno diante de alguém arrogante, na vontade de responder, de provar, de não deixar barato. É humano sentir isso. Mas o estoico aprende algo que o mundo moderno esqueceu: ninguém respeita quem perde o próprio centro. A força que cala, observa e mantém o olhar firme vale mais do que qualquer resposta afiada, porque o silêncio de quem tem domínio interior é mais eloquente que 1000 argumentos. Há uma energia que vem da calma. Ela muda o clima de uma sala, altera o ritmo de uma conversa, desmonta a agressividade sem precisar confrontar. É a energia da presença serena, aquela que não compete, apenas existe. O leão não precisa rugir o tempo todo para lembrar quem é. O respeito que ele inspira vem justamente do silêncio, da certeza de que não precisa provar nada. Hoje quero te convidar a olhar para esse tipo de respeito, a entender que ele não nasce da autoridade forçada, mas da coerência, da calma e da firmeza interior. São 4 palavras simples, mas poderosas, que fazem qualquer pessoa ser respeitada em silêncio, porque refletem o domínio de quem já venceu o próprio caos. Se você acredita que a verdadeira força não precisa de barulho, inscreva-se agora e caminhe comigo até o fim deste vídeo. Às vezes, o respeito nasce exatamente do silêncio que você sustenta. Calma. O respeito começa onde termina o impulso. Quando o mundo se torna barulhento e as vozes se sobrepõem, quem mantém a calma domina o ambiente. A serenidade tem um peso próprio, um magnetismo silencioso que faz os outros diminuírem o tom. Marco Aurélio escreveu: a calma é invencível quando nasce da razão. Não há força maior do que a de alguém que, em meio ao caos, continua respirando no próprio ritmo. A mente calma não é a que nunca se irrita, é a que aprendeu a observar o fogo sem se queimar. A raiva do outro, o sarcasmo, a provocação, tudo isso se dissolve diante de quem não reage. O respeito nasce nesse instante em que o impulso perde o poder e a lucidez assume o comando. A calma é o gesto mais alto de domínio sobre si mesmo. E o mundo reconhece isso, ainda que inconscientemente. Em qualquer situação, uma reunião tensa, uma discussão familiar, um trânsito caótico, o tom sereno muda a energia ao redor. O corpo fala antes da boca, o olhar firme, a postura equilibrada, a respiração lenta criam uma espécie de campo invisível que transmite confiança. A neurociência confirma o que os antigos já sabiam. Pessoas calmas são vistas como mais competentes, mais seguras, mais dignas de respeito. O estoico não nega o caos, ele o atravessa com presença. Quando o ambiente explode, ele é a âncora. Quando o outro grita, ele observa. Quando tudo se agita, ele se mantém firme. É esse contraste que faz dele referência. A calma é o som do autocontrole. E o autocontrole, por si só, é uma linguagem de poder. A calma não é fraqueza, é decisão.
É o momento em que a mente escolhe não entregar o comando ao medo nem à raiva. É quando você percebe que o respeito não vem da resposta rápida, mas da presença estável. As pessoas confiam em quem não se descompensa. Confiam em quem, mesmo sob pressão, continua inteiro. Quem domina o próprio ritmo, domina o ambiente. E esse domínio é silencioso. É o olhar que diz: eu sei o que estou fazendo e não preciso provar. Essa é a primeira palavra do respeito estoico. Calma. Porque quem aprende a permanecer em paz quando tudo quer te tirar dela, torna-se inabalável. A segunda palavra é a base de toda a autoridade real. Coerência. O mundo admira quem vive aquilo que fala. Sêneca escreveu: nada inspira mais respeito do que ver um homem cuja palavra e ação são a mesma coisa. A coerência é o cimento invisível que sustenta a confiança. E sem confiança, não existe respeito duradouro. As pessoas não respeitam o discurso, respeitam o exemplo. Um homem incoerente pode ter talento, pode ter influência, mas nunca terá autoridade moral. O respeito nasce do encontro entre palavra e conduta. Quando o que se promete é o que se cumpre. Quando o que se ensina é o que se pratica. A coerência é o reflexo visível do caráter. No cotidiano, ela se revela nas pequenas coisas: cumprir horários, honrar promessas simples, falar com o mesmo tom com todos, do chefe ao funcionário. Não é grandioso, mas é constante, e o respeito não se ergue sobre gestos teatrais. Ele se constrói sobre repetições silenciosas. É o cotidiano vivido com integridade que cria presença moral. Sêneca dizia que o sábio não precisa prometer virtude, ele a demonstra. O incoerente busca aplauso, o coerente, paz de espírito, porque quem vive de acordo com o que acredita, dorme em silêncio, sem a tensão de sustentar máscaras. A coerência é a paz entre o que se é e o que se mostra. Há um magnetismo em quem é previsível na virtude, em quem reage sempre com o mesmo equilíbrio, quem mantém o mesmo padrão de conduta, mesmo quando ninguém está olhando. Esse tipo de pessoa não exige respeito, ele acontece naturalmente. É o respeito que nasce da consistência. Quando alguém vê que suas palavras têm o peso das suas ações, o espaço muda, o tom muda, o olhar muda. O respeito se torna automático, porque o outro entende que está diante de alguém que não interpreta um papel, mas vive uma verdade. A coerência é o chão firme onde se pisa com confiança. Respeito não se pede, se pratica. E o que sustenta o respeito ao longo do tempo é a integridade silenciosa de quem é o mesmo sob qualquer luz. Quem age com coerência não precisa se defender. O próprio comportamento é a defesa. E por isso, o respeito que ele conquista não é frágil, é sólido, é sereno. Autodomínio. O estoico é senhor de si, e é isso que o torna respeitado. Epicteto dizia: ninguém é livre até dominar a si mesmo. Autodomínio é a terceira palavra, talvez a mais exigente, porque pede vigilância constante. É a virtude de quem não se entrega ao impulso, de quem responde com propósito, não com emoção. O autodomínio é o filtro que separa a reação da resposta. É o segundo de silêncio que muda o rumo de uma conversa. Quando alguém te provoca e você não reage, o poder volta às suas mãos. O outro tenta te desestabilizar, mas encontra uma mente atenta, um corpo tranquilo, uma voz que não cede ao calor do momento. E isso impõe respeito. Em qualquer ambiente, o autodomínio cria hierarquia invisível. Quem controla o tom, controla o clima. Quem não se descompensa, assume naturalmente a liderança emocional. É por isso que o respeito segue o autocontrole, porque o instinto humano reconhece estabilidade como força. Mas o autodomínio não é repressão, é transformação, é sentir a raiva subindo e escolher transformá-la em clareza. É sentir o orgulho ferido e ainda assim escolher a dignidade. É o domínio da mente sobre o caos do corpo. E esse domínio, quando praticado diariamente, se torna presença. O estoico sabe que reagir é entregar poder. Por isso, escolhe a pausa, respira, pensa, age. E o que parece passividade, na verdade, é estratégia.
A mente treinada não desperdiça energia em batalhas que não acrescentam nada. Ela sabe onde investir cada palavra, cada gesto, cada resposta. Quando o autodomínio se torna hábito, o respeito deixa de ser conquista e vira consequência. Porque o outro percebe que, por mais que tente te tirar do eixo, você continua centrado. É o poder que vem da disciplina, a serenidade que nasce do controle, a força que se mostra na ausência de descontrole. Quem governa a si mesmo já é senhor de qualquer situação. Essa é a marca do sábio. E por isso o estoico é respeitado mesmo em silêncio. Porque ninguém pode dominar quem já se domina por completo. Presença. A última palavra é a mais sutil. Presença. O respeito não está apenas no que você faz, mas em como você existe. Cleanto de Assos comparava o sábio ao fogo. Ele não faz barulho, mas aquece tudo ao redor. Assim é a presença firme, discreta, consciente. A verdadeira presença é o oposto da pressa. É o corpo que ocupa o espaço com propósito. A mente que está inteira no momento. É o olhar que escuta, o gesto que comunica calma. O respeito nasce da energia de quem está realmente ali, sem dispersão, sem ruído, sem esforço para ser notado. O corpo fala. O modo como você se senta, como caminha, como olha, tudo comunica se há ordem ou caos dentro de você. A postura ereta não é vaidade, é coerência física com a mente desperta. O olhar direto não é confronto, é clareza. O silêncio atento é mais poderoso do que o discurso preparado. A presença do sábio pesa como a montanha, silenciosa, mas impossível de ignorar. As pessoas sentem quando alguém carrega a paz. O ambiente se reorganiza em torno de quem é inteiro. O respeito nasce dessa densidade tranquila, da energia de quem não precisa se afirmar, porque o próprio silêncio já é suficiente. Presença é estar. É não fugir do instante, não dispersar no ruído, não se esconder atrás da fala. É permitir que cada palavra, quando vier, nasça do lugar certo. O respeito vem quando o outro sente que está diante de alguém real, inteiro, lúcido. Cleanto ensinava que o sábio vive em harmonia com a razão universal, e essa harmonia é percebida mesmo antes que ele diga uma palavra. É o corpo em paz com a mente em paz com o mundo. O respeito não precisa ser pedido quando a presença o impõe naturalmente. Há quem precise do som para ser notado. O estoico precisa apenas estar. O silêncio se torna sua assinatura e sua calma, o lembrete constante de que há poder em permanecer. A próxima parte amarra essas 4 virtudes em uma verdade simples. O respeito não é algo que se exige, é algo que se emana. Se até aqui algo fez sentido para você, escreva a palavra respeito nos comentários. Assim sei que você está construindo essa força de dentro para fora. Calma, coerência, autodomínio, presença. 4 palavras que parecem simples, mas que, quando vividas, transformam a maneira como o mundo te enxerga. São mais do que virtudes estoicas. São pilares invisíveis de uma autoridade que não se impõe, se manifesta. O respeito verdadeiro não nasce da tentativa de dominar os outros, mas da decisão silenciosa de dominar a si mesmo. Marco Aurélio escreveu: "O caráter de um homem é o seu destino, e nada revela mais o caráter do que a forma como reagimos quando ninguém está olhando." O respeito não é sobre o que dizem de você, mas sobre o que você transmite sem precisar explicar. Ele nasce no instante em que a calma substitui o impulso. A coerência sustenta o gesto. O autodomínio refreia a emoção e a presença ancora o corpo no agora. Musônio Rufo dizia que a verdadeira autoridade não vem do título, mas da integridade. O respeito é reflexo dessa integridade silenciosa. É o reconhecimento natural que o mundo dá àqueles que vivem com retidão, sem precisar exibir virtude. Porque quem é inteiro não precisa provar pureza. Quem é disciplinado não precisa gritar coragem. O respeito se manifesta como uma consequência natural do equilíbrio interior. O homem que cultiva calma em tempos de fúria se torna referência. Aquele que mantém coerência quando o mundo é volátil inspira confiança. O que pratica o autodomínio diante da injustiça desperta admiração. E quem sustenta a presença em meio ao ruído
Impõe respeito apenas por existirem. Essas 4 virtudes, juntas, formam a muralha interna contra o caos. É o alicerce invisível de quem não busca ser temido, mas ser lembrado pela serenidade com que vive. O estoico entende que o respeito não é algo que se exige, é algo que se emana. É a consequência inevitável da harmonia entre mente, corpo e conduta. E quando essa harmonia é constante, o silêncio se torna mais eloquente que qualquer discurso. A presença firme substitui a necessidade de provar. A tranquilidade se torna o símbolo da força. Pense nisso. Cada gesto, cada pausa, cada respiração é uma chance de reafirmar quem você é. O respeito não está no volume da voz, mas na estabilidade do espírito. E quem domina o próprio espírito, domina o espaço ao redor. O leão, em silêncio, continua rei. Ele não precisa rugir para ser lembrado. Seu simples existir é suficiente. Que assim seja também com você. Que sua força seja calma, sua coerência constante, seu domínio silencioso e sua presença inabalável. Que tipo de presença você tem deixado quando entra em um lugar? A que fala demais ou a que fala apenas quando é necessário? Se este vídeo tocou algo em você, inscreva-se e conte nos comentários qual dessas 4 palavras mais representa quem você quer ser daqui para frente.